This is Alpha Olá! Seja bem-vindo ao nosso Pode ou Não Pode, e hoje nós estamos felizes demais porque é o nosso primeiro episódio e eu quero já de pronto fazer alguns pedidos para você. Primeiro, que você se inscreva no nosso canal e que você adicione aí o sininho para que você esteja ligadinho nos próximos episódios. Eu tenho certeza que esses nossos encontros de toda quarta ao meio-dia vai fazer com que você se torne cada vez mais informado, vai fazer com que você se torne cada vez mais edificado e vai ser um tempo muito bom, na onde você vai chorar, rir e até passar raiva. Mas eu quero te convidar para a gente ter assim, dias, e esses encontros de quarta-feira vai ser bênção demais. E hoje tá muito especial esse nosso primeiro episódio, porque nós estamos com uma pessoa muito, mas muito importante aqui mesmo, e eu quero já apresentá-lo a vocês. É o nosso querido senhor prefeito Mário Botion. Eu estou aqui com a ficha dele e olha que é grande, hein, gente? Natural de Limeira, nascido em 29 de maio de 1960, casada com Roberta Botion, tem uma filha advogada, que é a Giovana. Formou-se como engenheiro civil em 1984 e engenheiro de segurança do trabalho lá em Piracicaba. Em 86 formou-se na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em tecnólogo de obras de solo. Como engenheiro trabalhou de 85 a 86 na Constrol. No ano seguinte ele fundou a MC Botion, que é um sucesso. Atuou como professor universitário de 1990 a 2000, na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Campus Limeira. E depois ele entra para a política, prefeito 2 vezes, sua primeira eleição, sua primeira gestão de 2017 a 2020, reeleito em 21 e vai findar agora em 24, presidente de várias coisas. E olha, de verdade, eu ia gastar todo o tempo para falar tudo que esse homem faz, né? Mas eu quero então, prefeito Botion, te agradecer por esse tempo. Sei que a sua agenda é apertadíssima, mas que bom recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, prefeito Botion. Bispo Cláudio, boa tarde já, né? A você e a toda a audiência desse podcast, que certamente será um sucesso. E eu fico muito honrado de ter sido convidado para participar deste programa de abertura do Sim. Pode e Não Pode, não é isso? Pode ou não pode? Pode e Não Pode. O nome é bem sugestivo. Eu penso que vai ser um espaço de muita informação, como você já disse, para as pessoas que acompanham, e aquelas que não acompanham diretamente, mas poder ver nas redes aí que fica no YouTube, no Spotify, enfim, fica à disposição para as pessoas se informarem, terem mais informação e formarem opinião a respeito de todos os assuntos que envolvem a vida das pessoas, né? As suas vidas em especial. Mas é um prazer estar aqui. Que bom. Prefeito, a gente já conversou um pouquinho aqui, né, nos bastidores, e a ideia é exatamente essa. Hoje nós temos uma gama de pessoas, uma porcentagem muito grande de pessoas, como a gente estava conversando, e o senhor até disse que talvez seja mais, 80% da nossa população ou mais, são de princípios cristãos, entre católicos e evangélicos. E isso faz uma diferença enorme para a direção da cidade. Eu acredito até que para a postura e posicionamentos de políticos. E a ideia desse programa e a ideia de chamá-lo aqui é exatamente por conta disso. Então eu queria fazer aqui um bate-papo, conhecer o senhor um pouquinho mais, falar de algumas coisas pertinentes à nossa cidade e muito mais do que isso. Levar uma informação, porque muitas vezes eu percebo que há muita crítica, há muito apontamento, e claro que o apontamento ele precisa de vir com uma resposta, mas eu acredito que precisa de se abrir espaço para que a gente possa conversar. E como eu disse, hoje a gente vê uma lacuna grande entre, principalmente religiosos, né? Foi nos ensinado por muito tempo que a gente não deveria se envolver com política, como que se política
nos contaminasse, fosse impuro. Essa ideia que foi passada tanto para evangélicos como para católicos, o senhor também disse isso, né, na nossa conversa aqui anterior, nós estamos colhendo um fruto muito ruim, um resultado ruim, porque é aquilo, nenhum espaço fica vazio, né, Botion? O senhor concorda com isso? Não, nenhum espaço fica vazio. E se os bons não ocuparem, os maus, os ruins, os mal intencionados ocuparão. Isso dentro da área política é uma realidade, nós acompanhamos isso. E não só na questão política, mas em outros segmentos também, onde as pessoas de bem se afastam, os ruins, que estão de plantão sempre e procurando oportunidades, eles vão ocupá-los, né? Eu disse que, eu não tenho esse número, né? Que talvez mais de 90% da população de Limeira seja cristã, professando a sua fé e nas mais variadas denominações. E isso tem sido muito importante, né? O trabalho que as igrejas fazem, independente da denominação. Elas acolhem, trazem para dentro, têm na sua essência a divulgação do evangelho, cuidar das questões espirituais das pessoas, mas elas fazem um papel muito além deste que é o principal deles, né? Que é o acolhimento social das suas comunidades. E conversa com muita gente. E as igrejas, a soma de todas elas, tem uma capilaridade muito grande de levar informações positivas à população. E por que não tratar da política? Quando a gente fala da política, parece que ela é um negócio asqueroso, que é a coisa de demônio, né? Sim. E ela não é. Ela é coisa que nós devemos tratar e precisamos tratar. E a política está nas nossas vidas em tudo, absolutamente tudo. Nós estamos aqui tomando um copo de água. Se a água tem qualidade ou não tem qualidade, tem uma decisão política. O preço tem uma decisão política tomada por quem nós elegemos. Sim. Sempre tem. Em todas as atividades tem uma decisão política que interfere positivamente ou negativamente. Por isso a importância das pessoas saberem disso. E penso que uma das vertentes do programa é levar essa informação, informar mais a população, para que elas não se afastem, para que elas se aproximem desse assunto, que é tratar da política. Eu costumo brincar, Cláudio, que nós fazemos política quando a gente nasce. Nasceu, chorou, é porque está com dor de barriga, porque está com fome, alguma coisa é. Já é a política de relacionamento que nós fazemos, acho que até no ventre das nossas mães, já fazemos Antes política. de vir, né? Antes de vir. O que dirá no dia a dia. Então a gente precisa estar perto, sim, conhecer mais. A gente fica com medo daquilo que a gente não conhece, né? Daquela coisa estranha, você tem medo. Então, por isso que é importante que as pessoas saibam quais são os movimentos, para que serve a política, como que ela deve ser feita, e se aproximar desse segmento que é importante. E as igrejas, ela, como eu disse, tem uma capilaridade tão grande que tem a responsabilidade de levar. E aí eu não estou falando de política partidária, né? Nós estamos falando de políticas no sentido mais amplo. A política partidária eleitoral é uma dessas vertentes. E é importante, porque elas é que escolhem os gestores, seja o vereador, seja o prefeito, o governador, deputado estadual, federal, presidente da República, né? É o voto. É o voto. Por isso que a gente precisa conhecer e falar mais desse assunto. As pessoas precisam ter conhecimento que esse é um assunto importante e não se distanciar. Isso eu não quero saber. Eu falei, queira saber, queira participar. A política é tudo igual. Não são todos iguais. Não. Assim como tem engenheiro ruim, tem engenheiro de péssima qualidade. E na vida pública não é diferente. Tem Certeza. bons políticos e tem políticos ruins. É o que eu sempre digo, tem pastores bons e pastores, pessoas terríveis. Em toda área você vai encontrar. Toda tem. Na política não é diferente. É que ela fica mais latente, né? É que a mais palavra política ela ficou demonizada, né, prefeito? Então, porque dentro da igreja a gente faz política. A gente estava conversando, o senhor disse, né? O senhor tem 19 secretarias, 19 né? E cada uma com uma necessidade, cada uma com uma realidade, cada uma com um orçamento, cada uma com acho que até com valores diferentes, né? Não monetários. Na igreja não é diferente. Eu tenho aí 10 ministérios da igreja e cada um tem uma necessidade. É um ministério que precisa de um determinado material, é outro que vai lidar com um tipo de... tipo, vamos colocar hoje, nós temos um ministério infantil aqui. E você percebe que as demandas da sociedade,
elas acabam desembocando na igreja. É só uma ideia. A questão do aumento, né, de crianças com autismo. Não tem como a igreja percebe, ela sente tudo isso, que começam a vir para a igreja. E aí a gente vê a necessidade de você se adaptar, de você fazer política, de você se informar, de você criar estruturas, e não é diferente. Mas vamos lá, prefeito, aproveitar o seu tempo aqui, que eu sei que é bem escasso, e tá aqui a Renata para não deixar você sair fora da sua agenda. Eu queria, primeiro, fazer uma pergunta para o senhor explicar para a gente, né, que é algo que eu acho que vai ser muito pertinente. As próprias fontes, G1, Gazeta de Limeira, diz que o problema de violência, de segurança, o número de furtos em Limeira aumentou bastante de 2023. Mas também eu percebi que agora em janeiro teve uma mudança melhor, a gente conseguiu diminuir isso, né, de furto de carro, todo tipo a insegurança da questão da violência, prefeito. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, porque eu vi, me parece, aí foi uma informação solta, de até uma igreja que estava fechando porque estava com dificuldades de pessoas que não deixavam. O que o senhor tem para... Olha, Cláudio, a insegurança, e as pessoas que estão nos acompanhando precisam entender bem o que eu vou falar, e aí não é fala minha, é fala dos entendidos. Dentro do contexto da segurança, existe muito da percepção, a percepção das pessoas. Existe o fato em si, mas boa parte da insegurança, ela vem daquilo que acontece eventualmente não só em Limeira, que acontece no estado, que acontece no país, que acontece no mundo. Quando você fala de violência, né, ela gera, quando a gente fala de insegurança, fala de violência, atos violentos, situações de violência que geram essa sensação de insegurança maior do que efetivamente ela é. Nós temos problemas? Temos sim, como todas as cidades têm. E eu vou dizer mais, não é em 23, eu penso que depois da pandemia, nós tivemos um aumento, né, do número de pessoas em situação de rua, o que gera, né, uma insegurança nas pessoas. Estou dizendo de um fato. Aumentou, eventualmente, o número de furtos e roubos, aumentou, e nós aqui em Limeira, numa parceria com a Polícia Militar, eu falo sempre isso, a responsabilidade constitucional da segurança pública é do Estado, não é do município. Mas, ao longo do tempo, os municípios criaram os seus instrumentos, né, as suas guardas, que eram patrimoniais. Que é a GM. Que viraram agora guardas municipais, né, Guarda Civil Municipal. E que tem, agora, recentemente, que o Congresso, o STF, deu de vez o poder de polícia para as GCMs, que ela exercia, mas não tinha. Tinha de fato, não tinha de direito, né? Tudo isso é um complemento àquilo que a militar faz. Aqui no município, somente o ano passado, nós acrescentamos mais 48 GCMs na nossa equipe. Nós compramos equipamentos de ponta, melhoramos os veículos, dobramos o número de veículos, quer dizer, trocamos e dobramos o número da nossa frota. Criamos a atividade que se chama ADAC, uma atividade complementar que o GCM pode ser chamado na sua parte da sua folga para aumentar o efetivo, né? Como se ele vendesse a folga. É isso. Ele já faz o bico. A turma fala que é o bico oficial, né? Então, aprovamos uma lei na Câmara, os vereadores foram muito solícitos e aprovaram, que permite que a gente coloque mais até 50 GCMs, 50 diárias à disposição de eventualidades. Então, nós estamos investindo na segurança dentro do que nos compete. E os números no início do ano, eles realmente diminuíram bastante, de maneira significativa. E nós temos um trabalho junto com a Polícia Militar desde o início da gestão. A cada 45 dias, 60 dias, nós temos a reunião do Gabinete de Gestão Integrada, onde nós temos lá a GCM, a Promotoria Pública, os CONSEGs, a APM, convidamos o Judiciário, que eventualmente ele participa, tudo para tratar da questão da segurança no município. Com quem? Com as forças policiais que estão aqui. A principal delas é a Polícia Militar, mas é a que menos tem feito investimentos, e o governador Tarcísio tem o compromisso de mudar isso, de melhorar. Hoje, o efetivo da GCM, ele é muito maior, é um terço maior do que o da PM, que serve Limeira, Iracemápolis,
Cordeirópolis, que são essas duas cidades que elas servem direto. O nosso efetivo aqui serve Mesmo a diretamente. gente tendo um posto aqui, Sim, é o 36º Batalhão, que faz um trabalho de excelência. Aqui eu não estou Sim, diminuindo a importância. Aliás, ela tem uma importância muito grande, a Polícia Militar. Tanto nós temos uma parceria que nós fizemos a doação de uma área de um prédio para a instalação da primeira companhia e também um prédio que é do município para a instalação da 5ª companhia, que eram prédios alugados, disponibilizamos para o Estado. Então nós temos proximidade, mas ao longo do tempo a PM, a Polícia Militar, ela não recebeu o efetivo necessário, não recebeu as viaturas necessárias, e hoje que eu estou dizendo, elas têm menos de 200, o efetivo é 196, se eu não estou muito enganado. o efetivo inteiro, mas trabalhando divide. Deve nos turnos, né? São turnos que o número é muito menor. Divide em 2 batalhões e divide com os turnos. Eu não sei se a polícia é 12 por 36. Você divide isso em 4, se não tiver menos. Talvez até menos, porque aí tem as férias, enfim, é isso tudo. Hoje nós temos o nosso efetivo perto de 300, quase 300 GCMs, né? Então é um número bem diferente do que a PM tem. Mas nós estamos trabalhando sempre em conjunto, fazendo aquilo que tem que ser feito, dando capacitação para o nosso GCM, que todos eles passam todos os anos por um ciclo de atualização funcional para atender melhor, né, a população. Então, a gente tem investido em equipamentos, em novos coletes, em novos armamentos, na frota, no número de GCMs, estamos trabalhando. A frota, né, a GCM está na rua, trabalhando o tempo todo. E esse controle, essa diminuição, né, que a gente vê nos números, é fato concreto e tem a participação efetiva da GCM. Aproveitando o gancho aí, o senhor disse a questão do problema das pessoas na rua. E foi até uma pergunta que eu separei aqui. Sobre as pessoas de situação de rua, né? A gente percebeu, vendo, né, na vista, esse número de pessoas em situação de rua, que é quase que uma situação de calamidade, porque é muita gente, né? E qual tem sido, dentro do que o senhor falou de uma forma mais pontual agora, a proposta hoje da rede, né, que envolve todo mundo, porque eu acho que é isso que causa uma insegurança. De repente foi o que o senhor disse? A percepção, né? De uma insegurança perceptiva. Não tanto efetiva, mas perceptiva. Eu falo com muita tranquilidade e com muita tristeza ao mesmo tempo. Que esse problema não é só de Limeira, nós temos em todos os lugares. Você vai em Paris, tem pessoas em situação de rua, e um número. Esse dia eu estava lendo uma reportagem a respeito disso. Parece que é a cidade mais visitada, que mais turista recebe do mundo, e tem o mesmo problema que nós temos aqui, talvez uma situação mais até alarmante. Efetivamente, o que nós temos? Nós temos aqui uma casa de acolhida, onde as pessoas que estão em situação de rua tomam banho, recebem alimentação e pouso. E temos outro POP. Que é o CAPSAD? Não, é o centro de acolhida, fica ali na antiga Casa da Laranja, ao final da rua Carlos Gomes. Durante o dia nós temos o centro POP, que é para capacitar as pessoas, para valorizar, para tirá-las daquela situação de falta de como se diz, de autoestima e tentar retomar uma vida comum. Esses instrumentos nós temos. Nós fazemos periodicamente, né, a abordagem dessas pessoas, aqueles que estão em trânsito, nós colocamos para terminar, porque a pessoa sai de São Paulo, vem para Limeira, fica aqui, ela está querendo ir para Bauru, sei lá, para outra cidade. A gente coloca no ônibus, compra passagem, coloca no ônibus e dá o destino dessas pessoas. Mas a grande maioria das pessoas que estão em situação de rua, elas são do município de Limeira, tem casa, tem família. Esse é um outro dado importante que nós trabalhamos. E o que faz essas pessoas? Eu sei, né? Eu, como pastor, eu sei. Mas eu queria que o senhor falasse para mim. O que faz essas pessoas ir para a rua? Olha, tem uma série de situações, né? De desconforto familiar, de desencontro familiar. E aí, junto com isso, vem a questão do álcool, vem a questão da droga, e que vão afastando a pessoa da família. Então, como eu disse, boa parte são pessoas que têm família, que têm moradia, que têm local para morar e estão na rua por conta da droga, a grande maioria. Aí nós temos uma dificuldade, assim, a grande verdade, a gente não tem disponibilidade para tudo.
mas tem a dificuldade hoje de fazer uma abordagem e levar a pessoa para uma clínica de recuperação, para uma... Enfim, estou falando de clínica porque é o que nós temos disponível. Porque tem que ser voluntário, né? Não dá para você pegar a pessoa e colocar na clínica involuntariamente, que a lei proíbe. E esse voluntário, muitas vezes, a pessoa está devendo para um traficante, ele fala, nossa, eu quero ir para a clínica. Vai lá na clínica, fica 30 dias, some da área e depois de 30 dias ele vai embora. Você não pode segurar, não pode prender, não pode, né? Porque a legislação não permite. Mas nós temos trabalhado nessa questão da área, na questão social, na questão da saúde, fazendo esse trabalho. Nós estamos reformando onde antigamente era o postão, fica ali na Ana Carolina, na Avenida Ana Carolina, em frente ao nosso clube. Lá nós vamos montar o CAPS 3, que é para o atendimento psicossocial mais avançado. Lá nós teremos leitos que hoje nós compramos num convênio com a Humanitária para as pessoas que estão em surto, eventualmente, são acolhidas e na hora que tem uma situação mais confortável, elas são liberadas. Esse atendimento vai ser feito no CAPS, acho que são 12 leitos, se não estou muito enganado, 12 ou 14 leitos, com atendimento psiquiátrico, todo atendimento psicológico que os CAPS já fazem, mas o CAPS 3 vai ter uma característica, né, mais avançada também, para acolher melhor essas pessoas que, não só as que estão em situação de rua, mas a grande maioria é das que estão em situação de rua. Então nós estamos trabalhando. Deixa eu fazer uma colocação para o senhor nisso. Porque muitas vezes a gente fica lidando com um sintoma, a gente fica lidando com as consequências e a gente não vai efetivamente realmente tratar daquilo que gera isso. Tentar cuidar das pessoas na rua, enxugar gelo, né? Essa precisa de fazer por conta da responsabilidade do poder público. Exatamente, tem que fazer. Mas aí agora é uma pergunta com uma sugestão. Não precisaria de pegar pessoas ou organizações ou grupos que estão dispostos a fazer um trabalho de prevenção e de cuidado e ajudá-los a se estabelecerem? Vou dizer por quê. Porque tem pessoas que estão dispostas e querem ajudar e tem como ajudar. E eu sei que isso não tem a ver com a pessoa do Mário Botion, mas, de repente, com a ajuda da Câmara de Vereadores, o Legislativo e o Executivo, de repente um pedido ao Estado, a gente conseguir fazer com que organizações, e vou dizer muitas vezes até delas de igrejas, fazem um papel que as outras pessoas não querem fazer, porque a gente percebe isso, porque se você faz um trabalho de cuidado das famílias, e o trabalho evangelístico, seja ele pela católica, seja ele pelos evangélicos, ele vai no ponto onde as crises são geradas. Porque o pessoal vai para a rua porque ele brigou com a esposa, ele não conseguiu, é o álcool, é a droga, é o consumo, é aquela bagunça que vira. E a igreja tem uma proposta para isso. Mas eu vejo que muitas vezes a questão do recurso, a questão da liberação de leis, a questão da estrutura que se coloca para que... Eu sei que existe verba liberada para ajudar, né? Vamos lá, verba estadual até nacional. Mas para chegar nessa verba, você morre esperando. Até você conseguir todas as legalizações, toda a estrutura, toda coisa, fica pelo caminho. E os que conseguem, na verdade, não têm mais esse coração. Nós estamos falando para um público cristão, né? E claro que livre para todas as outras pessoas. Mas geralmente a gente vê as pessoas que estão entrando nisso, eles entram para ganhar dinheiro. Para negócio. E não vou entrar no meio da questão, no X da questão, se deve ganhar ou não. Toda pessoa precisa de... A Bíblia diz que a gente não pode impedir que o boi coma enquanto ele carrega, tá tudo certo. Mas o senhor não acha assim que há uma circunstância que a gente perde por um lado por causa, de repente, de uma estrutura engessada, por causa de leis que
que não permite, e eu compreendo, e acaba perdendo uma ajuda, e aí a gente fica lá enxugando o gelo lá na frente. Bispo, isso é um fato concreto. Eu vou dizer aqui que, por exemplo, o CEPROSOL, o Centro de Promoção Social, nós fazemos o atendimento das famílias, buscamos uma proximidade com as famílias para tentar, buscando diminuir esses problemas familiares. A pessoa está numa situação de vulnerabilidade, qualquer motivo é motivo para desentendimento, como você bem disse. Desentendeu com a família, brigou com o pai, brigou com a mãe, marido com mulher, vai para a rua, né? Então, os CRAS fazem esse atendimento, nós temos 4 espalhados pelo município que fazem o atendimento todos os dias, o atendimento social às famílias, seja no social de alimentação básica e também na complementação de oferecimento de curso de capacitação para capacitar a pessoa, para ela ter a sua autoestima e desenvolver atividades que possam melhorar o seu sustento e as suas condições. Nós temos no CEPROSOL, nós atendemos 23 ou 24 entidades filantrópicas com destinação de recursos. Elas têm projetos, apresentam projetos e a gente destina recursos todos os anos para essas instituições. Eu não vejo, eu estou falando aqui, eu sei de tudo um pouquinho, né? Não sei tudo de tudo, mas nesse aspecto, provavelmente haveria espaço para um trabalho dessa natureza, né? Que tem esse viés de recolocar a pessoa na sociedade através dos cuidados com essa questão, principalmente da drogadição. Eu penso que tem instrumentos para isso. Como nós temos uma instituição que cuida de deficientes físicos, nós podemos ter uma instituição que recebe recurso municipal, no caso, para cuidar também de outros segmentos. Sabe por quê, prefeito? Desculpa já interrompê-lo. Aí eu vou usar de uma situação que o senhor já conhece aí, que a gente faz tempo. Eu sou presidente da Valente Davi, da organização Valente Davi, que o Leonardo é o nosso diretor. E tipo assim, e aí, por favor, não é uma crítica pessoal, mas assim... Fica à vontade, fique à vontade. Se dependesse da questão pública para a gente fazer o trabalho que a gente faz, a gente já tinha fechado. Apesar que eu vejo a boa vontade, porque também, se não tivesse boa vontade, a gente também já tinha fechado. Sim. Mas aí é aquilo, é como se eu pegasse assim, ó, aqui está o remédio, a nossa organização, aqui está o remédio que é o recurso. E eu estou doente porque eu preciso do recurso para poder fazer. Aí você fala assim para mim, ó, mas você só vai pegar o remédio se você tiver sarado, que você deu o recurso para fazer tudo que está pedindo. Então, para mim, chegar até aqui, eu já estou aí. Então, a pergunta é assim, será que então tem que ser uma conscientização fora pública, vamos lá, um papel de pessoas que se organizem? Mas elas já fazem isso, vocês fazem isso lá na comunidade, né? E falo com muita tranquilidade, falo isso para as entidades, que infelizmente elas fazem, estou falando das entidades que recebem recursos através desses programas que o município tem, que elas fazem o que o poder público, o municipal, estadual e o federal deveriam fazer por dever de ofício e não fazem. E ficam pedindo, pelo amor de Deus, para a gente ajudá-los a fazer o que nós precisaríamos fazer. Sim. Que é da responsabilidade, eu tenho consciência disso. E todas as entidades que recebem recursos do município, eu garanto que elas recebem talvez 20% do que elas precisam. Daquilo que precisava. Eu tô exagerando, estou falando pela entidade da qual eu sou voluntário há 25 anos, que é a AINDA, que cuida e trata e acolhe pessoas com deficiência física. Então, a gente sabe lá qual é o custo e sabe o que o município disponibiliza. Então, é sempre muito menos do que precisa. Com relação, eu entendi bem o que você disse, não consegue entrar dentro de um programa porque não conseguiu ainda se adequar fisicamente ao regramento, àquilo que a vigilância... E a gente entende que tudo isso é importante. Sim. Claro. Então, eu compreendo que fica numa situação, a gente não consegue o recurso porque não está adequado e não se adequa porque falta o recurso, né? Aí fica um hiato aí que acaba impedindo esse avanço. Mas acho que em alguns momentos precisaria fazer uma força-tarefa, resolver os problemas operacionais e com certeza não só a comunidade que você dirige, mas as outras que têm o mesmo viés,
que é prestar serviço, né? Nenhuma gera lucro. Sim. Não estou falando de clínica. Clínica tem o CNPJ dela, ela existe como negócio. Sim. Né? Ela cuida de vidas, mas assim como tem plano de saúde privado, hospital privado, tudo certo. Né? Não tem nenhum problema. Mas poder fazer um acolhimento para aquelas que têm a mesma finalidade e no seu conteúdo, os mesmos princípios e propósitos do que as instituições filantrópicas aí, a PAI, a ARIL, Nosso Lar, Asilo João Pio Filho, e SEDECA, CARA, enfim, todos eles que fazem prestação de serviço de forma voluntária para a comunidade sem ter, né, não é negócio, é prestar serviço mesmo. Mas acho que tem espaço para a gente avançar nessa questão, viu, Bispo? Prefeito, eu quero falar de um outro assunto agora, que eu tenho certeza que é do seu máximo interesse. Nós estamos em 2024, época de eleição, né? Ano de eleição, eleições municipais. O senhor pertence ao partido PDS, é isso? PDL? Não, é o PSD. PSD, eu perguntei para o Leonardo, essa informação eu não tinha. PSD, Partido Democrático... Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. Isso. Esse democrata não tem nada a ver com o democrata dos Estados Unidos, não. Não tem. Acho que todos os partidos têm, hein? Se você pegar os partidos todos, tem o social, tem a democracia envolvida. Tem um viésinho. Tá, vamos lá. O senhor está indo, o senhor, né, foi reeleito na eleição passada. Eu gostaria de saber, primeiro, eu sei que sempre existe uma transição, sempre hoje o senhor é governo e com certeza o senhor vai apoiar alguém, com certeza o senhor está fazendo todas as articulações, alianças aí para colocar um candidato seu, entendendo para continuar o seu trabalho, e isso é política e está tudo certo, tem que ser feito mesmo. Qual tem sido então, se existe esse nome, porque... Me parece que meio as informações meio desconectadas, uma hora ia ser um Miguel, agora parece que não é mais um Miguel, e aí a gente... E de verdade, eu vejo, se eu estiver equivocado nisso, nós estamos aprendendo. Eu vejo que hoje nós não temos alguns nomes, não tem mais aquela tradição política, não tem aqueles nomes de peso, principalmente o senhor saindo, né? Não vai poder concorrer mais. Mas falta aqueles nomes políticos, aquelas coisas. Como é que você entende? Como é que o senhor vê isso hoje? Eu vejo isso assim com preocupação, porque ao longo do tempo nós não estamos vendo o surgimento de lideranças, né, de novas lideranças. E parte disso é a falta da participação política das pessoas, né, ao longo da sua vida. Eu disse para você aqui antes de começar que eu entrei na vida pública já uma idade avançada, com 48 anos. Entrei na política partidária. Eu sempre participei de instituições, associações, sindicatos. Eu sou de grupo. Mas da política partidária eu entrei em 2008. Eu tinha 48 anos. Então, é menos tempo para se tornar uma liderança. Quando o jovem recebe os ensinamentos e conhece a política, a importância dela, como ela funciona ou como deve funcionar da maneira correta, ele entra com 20 anos, menos tempo, já participa do seu diretório na escola, enfim, vai crescendo dentro dessa visão política e tem um tempo maior para se tornar liderança. Né? Hoje o que a gente está vendo, e aí nós estamos falando de Limeira especificamente, mas se você olhar no país, né, talvez há 25 anos atrás, nós tínhamos, não estou dizendo se eram bons ou ruins, mas nós tínhamos muitas lideranças fortes, significativas. Hoje nós temos conta no dedo, de uma mão sobra dedo. Né? Então esse é um processo que a sociedade tem culpa nisso, de não participar mais ativamente e se colocar à disposição para os processos, inclusive os processos eleitorais. Né? Eu estou indo para o final dessa gestão, pretendemos deixar aí um caminho bem consolidado e certamente o nosso grupo, que não sou eu sou um partícipe desse grupo, que vem desde 2017, né, faz parte da gestão. Como nós construímos um caminho, nós gostaríamos que esse caminho tivesse continuidade, não é continuismo. Aquele que entrar, sendo do nosso grupo e será do nosso grupo, eu não tenho dúvida disso, que nós faremos o sucessor, tenho convicção.
Quem que é hoje o candidato? Tem alguns nomes que nós estamos trabalhando dele aí. Não, é que não é mais o Miguel. O Miguel, ele se colocou numa situação pessoal, né? Não é porque tem liderança, é o maior líder político que nós temos hoje no município, é o Miguel, vereador de 4 mandatos, terceiro mandato de deputado, tem feito a diferença na vida do município. Mas por questões pessoais, ele entendeu que não é oportuno a participação dele da eleição e ser o prefeito. Se candidato fosse, provavelmente conseguiria eleger no primeiro turno. Nós temos 2 turnos aqui. Perder com isso? Dentro do seu posicionamento. Se o Miguel fosse prefeito, Não, então, ele não sendo nós vamos deixar de ter uma grande liderança, um nome bom. Um nome bom. Mas dentro do nosso grupo nós temos outros nomes que não têm o peso. Quem que é do nosso Miguel. grupo? Se o senhor pode falar, eu não sei. O nosso grupo é o que está na gestão Na desde gestão. 2017. Nós temos, como eu falei para você, 19 secretarias, né? Temos o nosso partido, que é o PSD, tem o PL, que é o partido do deputado Miguel Lombardi, que tem várias lideranças, tem outros partidos que estão conosco. Agora teve alguns que fizeram fusão, outros estão num caminho onde vereadores e algumas lideranças não mais continuarão, passarão para outros partidos que estão conosco. Então é um movimento, são várias pessoas aí. Eu acho que logo, logo nós também teremos o nome, né, do sucessor que vai continuar com esse caminho, com as suas características, né? E até quando tem que apresentar esse? Não, isso tem até a convenção é no final de junho, mês de Então, junho. tempo Então, tem um calendário eleitoral. Agora, o mês de março, abre a janela eleitoral partidária que a gente fala, é onde as pessoas que estão com mandatos, em especial, podem mudar de partido sem perder o seu mandato. Né? É uma janela. Ah, tá. Esse mês de março. Então, se o vereador A está no partido B E quer ir pro quer por C, ele pode fazer e não perder o mandato. Antes não tinha. Isso não é desse ano, já teve 2 outras eleições. Então, mês de março tem esse período, e depois tem o período das convenções partidárias, onde os nomes serão passados numa convenção e registrados. E essa dinâmica atrapalha? Ela gera surpresas? Não, eu acho que é interessante, porque ao longo do tempo o vereador está num partido, foi eleito, talvez não se ajeitou politicamente dentro do partido, ou o partido não deu guarida, ou ele está vendo uma possibilidade maior de se eleger em outro partido, porque tem um grupo mais forte, enfim. Então é uma série de motivos pelos quais as pessoas, né, os que têm mandato e aqueles que não têm mandato, que participaram da eleição passada num partido, também buscam oportunidade melhor. E essa eleição é uma eleição um pouco mais difícil, porque nós tínhamos anteriormente 33 candidatos em cada partido, 33 candidatos a vereador. Cada partido poderia apresentar 33 candidatos. É o número de cadeiras, mais 1/3, mais um. A legislação mudou, hoje nós temos 21 cadeiras. Então é número de candidatos por partido, o número de vereadores, o número de cadeiras, mais um. No nosso caso é 22. A cidade que tem 9 vereadores pode ter 10, cada partido ter 10 candidatos. 10 candidatos. Então já diminuiu 1/3. Nós tivemos 600 candidatos na eleição passada. Nessa eleição não vamos ter 300. Então vai ser uma eleição mais difícil. Né? Lógico que esses votos vão se dividir por um número menor de candidatos. Automaticamente todos os candidatos terão uma votação maior. Por isso essa leitura de mudanças de partido ela é muito oportuna, no sentido de que o vereador está olhando, ou aquele que participou da eleição e não foi eleito vai voltar, olhar qual é a melhor situação, em qual grupo ou partido, né, vamos dizer melhor, que ele se enquadra melhor e vai ter mais chance de se eleger. É conta. Né? Olha lá quem está, faz conta. Né? A cada 7 mil e poucos votos, o partido faz um vereador, uma cadeira. Né? E é essa continha que estão fazendo. Isso está avançando, mas as candidaturas só são consolidadas a partir da convenção partidária que se dá ao final do mês de junho, até acho que dia 15 de julho, se não estou me engano. Eu li o calendário eleitoral recentemente, acho que é meio de julho, porque aí são mais 45 dias do período eleitoral, que dá até o mês de outubro, né? Basicamente é isso. A última eleição, eu me lembro, e eu posso falar livremente isso, eu votei no senhor de novo, né?
Muito obrigado. E eu lembro que a primeira vez, quando a sua primeira eleição, nós viemos de uma esperança de que homens que tinham administração, gestão em empresas, eles seriam bem eficazes na política. Tanto é que eu lembro que o Dória foi eleito debaixo desse entendimento, e foi uma tragédia lá, né, por conta de tudo que aconteceu. Só para um parênteses, assim, talvez ele não tenha conseguido fazer a parte política corretamente, né? Mas Na gestão? Na gestão ele deixou o Estado numa situação Boa. O senhor afirma que isso ficou boa? São números. Números. Estou falando de números. Tá. Eu não estou falando do jeito que ele conduziu a pandemia, depois resolveu Será que ser candidato a qualquer custo. Parece que ele foi enganando o eleitorado dele, né? Politicamente ele foi mal, né? Mas As escolhas, né? As escolhas elas foram ruins. A gestão em si, ela foi, não vou falar que foi boa, ela foi razoável. Vamos lá. Mas teve esse percalço aí. Hoje o senhor veio da primeira e veio da segunda. O senhor consegue fazer uma avaliação da primeira para a segunda? A primeira foi mais difícil, não sabia como funcionava, tinha entendimento. Como funciona? Isso é fato, até porque eu penso que gestão deviam ser 6 anos. 6 anos. Por que o senhor defende isso? Sem reeleição. Exatamente. Sem reeleição. Sem reeleição. 6 anos, por quê? Digamos que eu tenha apego à gestão no primeiro ano, tudo redondinha. Tudo. E não estava. Não, e eu apego, né? Não. Não, a reeleição, você está dizendo? Não, a eleição. A eleição. Vamos falar agora, eu vou deixar a gestão. Sim. Nós vamos deixar numa situação, espero que equilibrada. Mas vamos dizer que eu deixasse ela ótima, sobrando dinheiro no caixa e tal. Contas pagas. Quem entra, tem um período de adaptação. Como eu disse, são 19 secretarias, são 19 secretários. E esse período de adaptação é quanto tempo? Eu diria assim que você leva um ano para se familiarizar. Se familiarizar, começar a definir projetos, ter projetos para buscar recursos, porque tudo você precisa de projetos, seja de qualquer natureza. Eu não estou falando de projeto de engenharia. Projeto qualquer, na Secretaria de Saúde tem um projeto para informatizar todo o processo. Então isso a gente não consegue fazer em 6 meses, isso tem um tempo de maturação. Então não é que você perde, você usa um ano para o aprendizado. As pessoas que estão à frente das secretarias também se inteirar dos assuntos, saber como funciona a parte pública. A pessoa que tem gestão empresarial, gestão na iniciativa privada, ela traz um ganho e uma facilidade para dentro do serviço público, embora a forma seja diferente. No conteúdo, administrar a sua comunidade aqui, administrar a minha empresa e administrar a prefeitura, o conteúdo é o mesmo. As técnicas são as mesmas, a forma é diferente, né? Internamente é muito diferente. A tratativa da própria legislação, não é? Então tem esse período todo que você vai aprendendo, se organizando, construindo os projetos dentro do seu programa de governo que você pré-estabeleceu. E aí, os outros 5 anos seria para você buscar recursos, conseguir implementar, por isso que eu falo de 6 anos. 4 anos é curto, né? O que aconteceu da primeira para a segunda gestão? A primeira gestão, nós tivemos uma pandemia no meio que quebrou qualquer continuidade de governo, né? Foi um ano atípico para todo mundo. Vamos fazer de tudo para manter vivo. Para todo mundo. Ainda assim, nós buscamos financiamentos, fizemos algumas obras, que são 30 intervenções com o primeiro financiamento, uma delas o viaduto Monsenhor Gustavo Mantovani, uma obra importantíssima, que nós começamos na gestão e tive a oportunidade de inaugurar, porque eu fui reeleito, né? A obra acabou no mês de abril de 2021, depois... Isso é satisfatório, né? Foi muito bom e
E assim, tinha recurso, porque fez um planejamento, a obra estava andando, o recurso estava disponibilizado, era uma questão de tempo. Então, assim, fizemos várias entregas, mas ficou muito tumultuado por conta da própria pandemia. Já no segundo mandato, e aí a gente deu uma sequência, né? Ao longo do ano de 2020, nós buscamos o financiamento que era para o viaduto. Aliás, foi em 2018 que nós começamos, olha como demora. Começamos em 2018, pensar no financiamento, fomos buscar um organismo internacional, não deu certo, foi o BNDES, não deu certo, até que deu certo na Caixa Econômica Federal, em 2018, para se efetivar no final de 2019, a obra começar em 2020. Então, tudo tem tempo de maturação. Estou falando de um fato, e tem N outros que o tempo acaba jogando contra aquilo que você quer entregar e no tempo que você quer entregar. Na segunda gestão, é lógico que você está muito mais equilibrado, saiu da primeira, né, bem equilibrado, e a segunda foi acelerar com o conhecimento que a gente já tinha, né, com projetos, com programas, tanto é que a gente buscou um outro financiamento, e agora estamos no terceiro financiamento. Eu vou deixar obras licitadas e iniciadas e sem inaugurar, mas com dinheiro em caixa, para o próximo ou a próxima prefeita pagar sem problema nenhum. Esse é prefeito, eu já tive um sinalzinho aí que parece que vem mulher candidata aí, hein? Porque hoje o mundo é das mulheres, né? Elas estão dominando. Aqui nós temos 53% de mulheres, menos homens, né? Mas assim, é deixar um planejamento com um recurso para ser feito. Falar, mas você não vai para a reeleição, não pode mais ser eleito, vai fazer isso por quê? Falei, porque isso é um compromisso. É responsabilidade. É uma responsabilidade de fazer as entregas que o município merece. Nós vamos deixar a UPA do aeroporto, não vai estar terminada, mas vai estar em fase de terminar. Nós temos 2 UBS, uma no Santa Eulália e uma no Geada, que fazem parte desse pacote que nós publicamos no final de dezembro, para acontecer agora ao longo desse ano. Tem 2 coberturas de quadro no Nossa Senhora das Dores. Temos a Caroline Pardo, uma escola, uma creche lá no Jardim do Lago, que vai ser reformada e ampliada, dobrar sua capacidade, uma grande reforma, intervenção do Murilo Lemos, que é uma outra escola aqui no Jardim Piratininga. Tem a duplicação da Lauro Correia, que está no trecho acima do Jardim do Lago e vai até que vai ligar lá no Palmeira Imperial. Lá no Palmeira. No Palmeira Imperial, longe, hein? vai ser duplicado todo aquele trecho. E tem várias outras interligações de bairros, o Boa Esperança com o Parque Hipólito, São Luís com Alvorada. Tem uma outra aqui que nós já estamos executando, que é o Santa Eulália com o Gustavo Piscininho, uma passagem muito Então, grande. deixa eu cortar o senhor com todas essas informações e fazer uma pergunta bem pertinente. Se não entrar, como é que o senhor vê? Hoje existe uma lei, pelo menos não sei se é praticada, mas que existe a lei, que uma gestão não pode deixar de fazer as obras aprovadas da outra gestão simplesmente por capricho. Mas eu imagino que de repente alguma coisa mudou isso realmente. E isso tem funcionado? Não sei se de repente o senhor não pode falar que o senhor já foi reeleito, mas com seus amigos. Bispo, Assim, porque tudo isso que o senhor está falando. A última eleição, o senhor ganhou com pouca diferença, se eu não me engano, né? É uma diferença. Eu não lembro dos números. 73 mil votos e o segundo colocado teve 60 mil. Né? Mas para mim o outro teve muito ainda, viu? Eu não... Volta a insistir da participação política das pessoas. Exatamente. E outra, de informação. E o senhor acredita que eles vão voltar com o mesmo candidato? Muito problema que a gente está ouvindo aí, né? Por enquanto não existe candidatura, existe só a intenção de participar da eleição. O que a gente ouve, sim. O que você estava dizendo, não existe uma lei específica que impede que você deixe uma obra, deixe de realizar. O próprio Tribunal de Contas, ele faz o acompanhamento mensal das atividades que nós desenvolvemos e aprova ao final ou desaprova suas contas. Esse é um item que eles acompanham. Falei, tudo bem, você não terminou a obra por quê? Qual a motivação de não ter terminado a obra? Né? Pode haver algo técnico. Fala, está construindo um negócio que não vai servir para nada, dinheiro é recurso usado de maneira inadequada, enfim. Pode ter uma justificativa, mas simplesmente porque não gostou da cor, eu vou largar porque o outro que começou. Eu terminei o pouco que estava em andamento, inaugurei, sem problema nenhum. A UPA estava parada, a UPA lá do Abílio Pedro, ela estava parada há 8 meses. Né, que não tinha atividade por problema jurídico, problema de medição, de falta de recursos. Nós assumimos o que eu fiz. Isso é um negócio importante.
Era importante concluir, porque a região precisava desse equipamento de saúde, dinheiro público já tinha sido colocado e nós terminamos. Colocamos mais recursos do orçamento que não tinha previsão, terminamos e entregamos. E outras pequenas intervenções também, nós não paramos nada, não deixamos de fazer nada. E quem vai assumir lá na frente, certamente tem a responsabilidade de terminar aquilo que foi começado com planejamento, com projeto bem feito e com recurso disponível. Essas intervenções que eu estou citando, e vão ter mais, são 22 que nós publicamos em dezembro, vamos ter mais umas 8 ou 9 agora ainda ao mês de março, são todas intervenções que têm recurso disponível. Não tem motivo de quem entrar lá na frente e falar, vou parar porque a obra não tem recurso. O recurso é do financiamento, está disponível, é só executar, a Caixa paga e colocar para funcionar. Ótimo. Prefeito, deixa eu fazer uma outra pergunta, a gente já está quase que terminando. Relação executivo e legislativo, como que foi, como que o senhor pode resumir o seu relacionamento hoje com a Câmara de Vereadores, com oposição, governo, como é que foi isso? Bispo, eu tenho falado com muita tranquilidade, eu falo sempre de conteúdo e forma, e aqui vou repetir, né? O conteúdo dos dois é o mesmo, o Executivo quer prestar serviço de qualidade e a Câmara quer também. Que serviço de qualidade seja prestado. A forma de atuar de cada um que é diferente. Nós aqui, a gente põe em prática, entrega, e a Câmara fiscaliza, orienta, acompanha. A minha relação com a Câmara sempre foi muito equilibrada. Lógico que existe oposição e é bom, até porque a unanimidade é burra, né? Sim. Ela não é boa. A gente precisa ter o contraponto, que muitas vezes Faz a gente pensar ou reafirmar. firmar convicção ou mudar de entendimento. Eu tenho... Na primeira gestão, teve uma relação equilibrada com a Câmara, agora não diferente, mas a gente sabe que a gente fazer gestão técnica dentro do ambiente político é um desafio, né? Quando eu falo isso é porque tem uma relação com a Câmara. Muitas vezes a gente toma decisão técnica que politicamente não agrada, né? Mas eu digo sempre assim, que o negócio aqui não é agradar ou desagradar, é fazer aquilo que é necessário e justo. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho acompanhado algumas coisas da Câmara de Vereadores. O senhor vê hoje uma Câmara de Vereadores capacitada, e por favor, nós não estamos falando de pessoas ou de nomes, mas assim, e isso tem a ver com a responsabilidade da população também, mas uma Câmara de Vereadores capacitada, ela consegue fazer as demandas do município serem alcançadas? Ou falta alguma coisa? Ô Bispo, a coisa melhor que tem é a gente conversar e discutir o assunto com quem entende do assunto. Né? Isso é bem tranquilo. Eu falo isso na relação empresa, no meu negócio, com o cliente. Muitas vezes o cliente não entende nada e faz argumentações que são incabíveis. Às vezes o cliente entende muito e você consegue ter uma conversa num outro nível. Convencer, inclusive, tecnicamente, porque a pessoa tem entendimento. Você está provando. Eu penso que a Câmara é o mesmo, assim como o Executivo tem que ter qualidade, né, que é o mandatário e os seus principais secretários, os seus secretários, para ter qualidade, e a Câmara também tem que ter qualidade. As pessoas que estão lá, quanto mais qualificadas elas forem, e aí qualificada, eu não estou falando que tem que ter o diploma de médico, de doutorado. Pessoas que tenham vivência profissional, vivência com a comunidade, experiência de vida, inclusive. Então, quanto mais capacitado a Câmara os vereadores forem, a discussão fica muito mais equilibrada. Se discute, se convence e se é convencido, né, de maneira muito mais tranquila. Eu falei no programa de rádio, as pessoas não entenderam bem, mas eu vou repetir aqui. O servidor público precisa passar por um concurso público para ser médico, né, que é o cargo mais alto, ou para ser um auxiliar geral. Cada um com as suas especificidades. Ele participa de um concurso público. Para ser aprovado. Para ser aprovado. Eu acho que prefeito, aliás, eu acho que todos eles, prefeito e vereador, deviam passar por um concurso mesmo, um concurso. Passou no fazer um curso para passar por um concurso. Passar por um concurso onde tenho lá conhecimentos mínimos básicos, Sim. Né? Não estou falando de que o cara tem que ser doutor, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência. Para daí sim
disputar a eleição. E tem uma coisa bacana que acontece já nesse formato, o Conselho Tutelar. Como é que é o Conselho Tutelar, o processo? Aliás, nós criamos mais um conselho, que era um compromisso que tínhamos, está instalado e funcionando já. Como que funciona? As pessoas que querem ser conselheiros tutelares, eles se candidatam, participam de um processo seletivo, de uma prova, Vamos estudar para isso. que tem que ter tem lá um critério mínimo que tem que ter nota. Sim. Se não for aprovado, não pode ser candidato. Foi aprovado? Beleza, agora você pode fazer campanha, pedir voto e se tornar, através de um processo eleitoral, conselheiro tutelar. Isso me parece muito lógico. Muito lógico. Inteligente, né? Né? Muito lógico. Então, quando eu estou dizendo disso, eu não estou falando de vereador só, estou falando de prefeito também. Sim. Né? De passar, quer ser candidato a prefeito? Vamos passar aqui por um processo de avaliação de conhecimentos mínimos básicos que um cidadão que quer fazer gestão de municípios, independente do tamanho, ou que quer ser vereador, precisaria de ter. Isso ficaria bem bacana. Eu acho que melhoraria a qualidade. Isso, eu acho que a qualidade de gestão, tanto do executivo como do legislativo, Todos. a gente subiria de nível, né? Aí não é nada, não estou falando nada de absurdo. Ninguém seria impedido de participar. Ninguém, absolutamente, né? Deixa eu fazer uma outra colocação para o senhor. Me explica que é uma frase ou é uma colocação que o senhor sempre faz para os seus pares. Lado e lealdade. Tem que ter lado e tem que ter lealdade. Bispo, eu acho que qualquer... Eu faço a interpretação, mas eu queria ouvir do prefeito. Não, eu acho que isso vale em qualquer relação. Em qualquer relação. Na relação política, isso fica mais acentuado. Quando lado é lado. Se você está num grupo, você está num grupo. Se você resolveu participar desse grupo, você tem que ter lado. O seu lado é junto com o grupo. Não estou dizendo que tem que engolir tudo. Não é isso. Né? Tem que ter lado. Saber onde está, com quem decidiu caminhar. E lealdade, que se decidir não caminhar mais, ser claro, ser transparente, por um motivo ou por outro, falar, não estou mais junto com o grupo, porque isso não me atende mais, porque fiquei desgostoso com isso, sei lá qual é o motivo. Né? E ser leal nesse sentido, e falar, eu não estou mais. E é possível que isso aconteça. Não tem nenhum problema. O que a gente vê na política é falta de lado. Né? A pessoa fala que está, mas não está. Né? Reza para dois senhores ao mesmo tempo, o que não é bom. É nesse sentido que eu tenho, né, feito essa colocação, que a política me ensinou. Entrei com 48 anos, já mais velho, mas no processo político eu aprendi rápido que isso é fundamental a gente ter. Lado e lealdade. Eu vou fazer uma colocação para o senhor aqui, que é uma das coisas que eu ensino aqui na minha comunidade para minha liderança. Tem diferença de batata e de purê. O senhor pode ter um saco de batata e tá todo mundo junto, todas as batatas naquele saco. Então elas estão perto umas da outra. Elas estão unidas, né? Elas estão perto, não tem... Agora, a unidade é quando todas elas são cozidas e amassadas e elas se tornam uma só. Isso. Porque aí elas têm um propósito só, elas se tornaram purê. O problema é que muitas vezes a gente anda com pessoas que estão perto, mas não tem o mesmo propósito. Não tem a mesma direção. E esse é o lugar que eu acredito que não só na área política, mas principalmente na área política, e a gente conta isso também, porque, e os cristãos que estão me ouvindo sabem disso, que igreja também se faz política, igreja também tem deslealdade, igreja também tem infidelidade, igreja também tem traição. É gente, onde tem gente, a humanidade, nós vamos encontrar isso daí. É a natureza humana. Mas a falta de propósito, e aí eu acredito que a política aí tem um ingrediente ainda que faz esse negócio ficar mais explosivo ainda, que é a questão de recurso, de dinheiro, de influência, de poder, de um monte de coisa, que aí, se a pessoa não tiver o coração, e aí vem caráter, aí vem construção, que aí a coisa vai se complicando. Por quê? Que também a gente encontra a mesma coisa na igreja. É por isso que eu acho que uma dos nomes, ou das mais desgastado é o quê? Político e pastor, né? Político e pastor. Parece que
São os que... Mas acho que os políticos são muito mais. A moça pastor hoje em dia tá pisando na bola também, viu? Mas política é mais. Mas é o que você falou, isso é da natureza humana, né? Esses posicionamentos. Acho que tudo que a gente faz na vida tem que ter propósito. Essa é Sim. a palavra, é a primeira delas, né? Que bom. Por que isso? Você tem que ter um propósito, né? E na mesma direção do seu propósito, você precisa ter um monte de batata que vire um purê Sim. com o mesmo propósito. Que aí eu perco a minha personalidade, ou não personalidade, mas eu perco o objetivo. Isso, a palavra individualidade, Camila. Isso, eu falo isso com muita tranquilidade. A gente toma decisões. No começo da gestão, a porta do gabinete abria, meu estômago gelava, né? Colava nas costas, né? Porque eu falei, nossa, vem problema, né? O que vem? O que será? O que vai acontecer? É lógico, aí você vai se adaptando. Sim, E vai ficando. hoje ela não fica gelada, mas de vez em quando fica. Ainda fica, É né? igual quando o telefone de pastor toca. Meu Deus, qual é o problema? É a mesma Mas, coisa. no fundo é isso. E a gente vai aprendendo a lidar, né, com as questões. Sim. E às vezes as pessoas acham que o prefeito tem a caneta na mão e ele resolve tudo o que ele quer do jeito que ele quer. E não é. E eu falo com muita tranquilidade que muitas das decisões que eu tomei, que a caneta está na minha mão, né, que eu tomei, elas foram diferentes das minhas convicções pessoais. Muitas, né? E por que isso? Porque eu tenho grupo, né? Eu tenho um monte de batata amassada que é um purê, Sim. né? E que lá a gente discute, fala, eu sou convencido. Muitas vezes eu sou convencido de que a minha opinião não é a mais correta, tecnicamente, politicamente, juridicamente, né? Isso com muita tranquilidade. Então precisa ter essa tranquilidade. Sim. Que as suas convicções pessoais, elas não estão acima das convicções pessoais daquilo que a sociedade deseja. Uma das coisas que a gente aprende biblicamente, o princípio, e eu já estou partindo para o encerramento aqui, o Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz que na multidão de conselheiros se encontra sabedoria. Né? Na multidão de conselheiros, a quantidade de pessoas aconselhando, se encontra sabedoria. E digo com tranquilidade, né? Nós temos 19 secretarias, 19 pessoas que estão nesse purê, faz parte desse purê, mas tem os seus pensamentos, Sim, né? diferentes. As suas ideias. E de vez em quando raspa, sai faísca, É normal. sai um canto ralado, mas discutiu o problema, tomou a decisão, está tomada. Que bom. Então, quando você tem, né, um alinhamento de propósitos, não é a sua convicção pessoal que vai estar na ponta da sua caneta. É aquilo que nós decidimos com... O melhor. Como é que o Salomão falou? Ou na multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros se Sim, tiram as quanta sabedoria. decisões mais sábias. É isso que a gente tem feito e praticado todo o tempo. Muito bem, prefeito, já deu nosso tempo. Eu quero agradecer, foi fantástico esse tempo que a gente passou junto aqui. Me sinto muito honrado. Para nós é uma bênção ter o senhor aqui. E eu queria te dar um presentinho aqui do nosso Pode ou Não Pode, o senhor levar para casa, né? Uma lembrancinha para não passar em branco e agradecer muito, muito o seu. Eu sei que dentro da tua agenda aí, o senhor teve que abrir aí um espaço e eu agradeço muito você. É uma caneca. Olha, ó, tu pode ou não pode? Do pode ou não pode aí, ó. Certo. Então, prefeito. Claudio, eu fico muito agradecido, lisonjeado pelo convite de participar desse primeiro programa que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa comunidade. E aí não necessariamente para a comunidade evangélica, mas para a comunidade cristã. Isso que a gente... Né, que vocês possam levar boas e certamente levarão mensagens positivas de pessoas que venham aqui e deem as suas opiniões a respeito de vários assuntos. E esse assunto que é a participação política da sociedade, que é muito importante e que faz a diferença. Uma sociedade que participa, ela pode se tornar um número muito grande de sábios, né? Sim. Dando a sua... Muito conselheiro. Isso, faltou. Então, eu estou muito satisfeito mesmo, bom. Né? Fico muito agradecido pelo convite. Mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, porque sempre levar informação é muito importante para que a sociedade esteja, como eu disse, mais informada e forme melhor as suas opiniões. Muito obrigado. Eu quero agradecer, então, você que esteve conosco até agora. Você vai estar aí acompanhando nas redes. Com certeza, o prefeito Botion vai voltar, né? E, mais uma vez, obrigado.
e fique conosco e vai compartilhando, vai falando para alguém se isso te ajudou. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, com Pode ou Não Pode.